Olá, bom dia. Bem-vindos à Complexidade, aula 7. Hoje, num horário um pouquinho diferente, porque nós temos a palestra, a conversa com o Felipe Carneiro, que vai aparecer aqui daqui uma meia hora, mais ou menos. Lá em Seattle ainda são 5:30 da manhã, então ele deve estar acordando lá. Lá é a cidade que mais chove nos Estados Unidos, também, aparentemente, então, e é inverno, né? Bom, então, nesse pequeno período, nós temos uma meia hora, assim, até de chegar. Nós vamos fazer só algumas coisas. Eu queria fazer... A Ana Lúcia vai apresentar a complexidade avulsa. Daí tem alguns anúncios. E aí eu só vou falar de uma coisa que faltou em teoria de redes, que é a Small World Network. Então, vamos mexer um pouquinho com uma Small World Network. E aí, talvez, vamos ver, dando tempo. Então, Ana, eu vou liberar aqui para você. Ok. Bom dia, gente. Eu escolhi, assim, 2 artigos, eu até coloquei num slide aqui, vou só compartilhar só para... Deixa eu achar ele aqui. Ai, como que eu compartilho aqui? Eu posso compartilhar a tela toda, né? Tem um botão ok. aí, tá certo. Sim, acho que deu certo aqui. Eu coloquei eles nos slides só para... acho que esse negócio fica aqui na frente, acho que... Vocês estão vendo a tela direitinho? Sim. Assim, me chamaram muita atenção nesses 2 artigos, a parte de gestão de risco, sabe? Um assunto que me interessa bastante. E é um assunto assim que também precisa de muita evolução, principalmente considerando essa visão de complexidade, né? Porque é uma área que tem se desenvolvido assim tradicionalmente com a lógica de probabilidades, né, em relação aos outcomes, né? Assim, a gente tem uma visão de gestão de riscos, eu acho que isso conecta também com a lógica, digamos assim, a visão mais tradicional e a lógica da complexidade, a visão, assim, de certa forma, de probabilidade e severidade, né? Então, conecta no seguinte sentido, porque às vezes você tem eventos de muito baixa probabilidade, mas que tem uma alta severidade, né? Ele pode causar um impacto muito alto. Então ele tem um risco alto. Então, você precisa se preocupar com ele, porque se ele acontecer, ele pode causar um estrago muito grande. E isso, de certa forma, seria, na minha visão, assim, o que conecta um pouco a visão tradicional com essa visão nova da complexidade. Aí, esse primeiro artigo, ele é bastante conceitual, isso que me chamou mais atenção, assim, que me trouxe bastante interesse, assim, que ele traz os conceitos de gestão de riscos, de assessment, de gestão de riscos que são utilizados tradicionalmente, versus a visão de que a gente precisa para avaliar a complexidade no futuro, né? Aí eu vou mostrar alguns desenhos, alguns gráficos que ele apresenta. Ele faz a comparação, assim, não tem como você fazer uma gestão de riscos, assim, uma teoria de gestão de riscos para todo tipo de risco, porque os riscos são diferentes, né? Então, assim, tem riscos que ele tem um grau de aleatoriedade maior, outros um pouco menor, né? Tem riscos que você pode usar o passado como uma forma confiável de você obter informações sobre eles. Agora, tem riscos que não, que é uma visão mais forward-looking. Então, você não consegue obter dados históricos para você tirar conclusões sobre o futuro, né?
Isso é uma coisa interessante que você vê muito, por exemplo, gestão de risco de crédito, né? Que é muito comum, que é usar a base de dados históricas para você conseguir chegar um resultado, né? Você vê muito claramente assim, por exemplo, esse exemplo que ele dá de risco toxicológico, né? Que parece bem mais um grau de aleatoriedade relativamente baixo, né? Bem baixo, e também você pode confiar em dados históricos, porque tipo assim, se uma pessoa ela está exposta a um agente que pode causar um problema de intoxicação, acaba que isso tem uma relação direta, que é probabilística, que ela não é exata, mas que você acompanhando dados históricos, você consegue ter algumas uniformidades, né, para você conseguir gerir esse risco, você conseguir avaliar e tomar as medidas necessárias, né, mitigar, fazer o que for necessário para você controlar esse risco. Só que tem outros riscos, e acho que a maioria deles, né, vai aumentando a incerteza, a aleatoriedade, né? É interessante que no artigo, esses autores, eles dividem a própria incerteza em incerteza epistêmica e também incerteza aleatória. Por quê? Porque tem, mesmo a própria incerteza, que seria o risco que você não consegue medir, ele pode vir de uma aleatoriedade natural das coisas, de uma variabilidade natural, mas também pode vir de uma incerteza epistêmica, que seria assim, uma falta de conhecimento que a gente tem em relação ao próprio risco, né? E aos seus impactos. Aí tem risco de desastre, riscos financeiros, né? E aqui são riscos que vão aumentando, inclusive, a parte de correlação entre eles, né? Então, aí chama a atenção os riscos sistêmicos, né? Que hoje também vêm sendo bastante estudados na lógica de teoria de redes, na lógica de complexidade, que são as conexões de muitas partes para você conseguir, a partir dessa integração, ver impactos e também conseguir ter um assessment desse risco, né? E essa lógica também de Black Swans, né, que no caso, como o professor comentou nas outras aulas, né, a gente vem discutindo esses assuntos, são riscos que você, às vezes você não consegue pegar base histórica para você chegar a alguma conclusão. Então, são riscos forward-looking e que o grau de aleatoriedade, incerteza aumenta muito, né? E aí, ele traz no paper o que você faz com isso, né? Por quê? O que eu acho interessante, assim, que há algum tempo eu tenho lido um pouco sobre essa parte de gestão de riscos, né? E existe, desde a década de... Ele cita um autor aí, por exemplo, o Frank Knight, né, que é um livro bem conhecido dele, né, Riscos, Incertezas e Lucros, né, é um livro famoso aí da década de 70, muito associado a essa visão de probabilidade, variância, né, porque o que você quer fazer? Você quer predizer o risco, você quer saber quando que ele vai acontecer, né? Você quer entender se você pode olhar para trás ou se você pode olhar para frente para esse tipo de risco que você está gerindo, o horizonte de tempo que você consegue medir para esse risco. Por exemplo, tem riscos que eu consigo ver numa visão só de curto prazo, né? Às vezes tem risco que talvez eu consiga trabalhar numa visão de mais longo prazo. Essa integração entre ecológico e social, que hoje em dia a gente tem também discutido muito numa lógica de gestão ambiental, de gestão social, e essa conexão que existe, que inegavelmente é forte,
que se reflete nas ações de políticas públicas, né, nas decisões que são tomadas. E a questão, assim, a forma como você vai acessar esses riscos, né, o tipo de distanciamento, como que você vai olhar, o próprio foco que você vai dar a esses riscos. E numa visão de adaptação, né, em relação à forma como está sendo medido hoje e a visão de futuro. Então, esse artigo, depois eu vou deixar aí, ele é muito interessante porque, assim, ele é conceitual, ele trabalha esses conceitos, né? Tem vários conceitos, eu não vou ficar falando também porque é bom dar uma olhada, acho que vale muito a pena, não é um artigo longo, mas ele fala de riscos antropocênicos, riscos financeiros, visões específicas de cada tipo de risco, e como que hoje a gente vem tratando isso e essa visão de complexidade, que eu achei bastante interessante. Aí o segundo que eu trouxe, esse aqui, que ele já é mais prático, ele já é aplicado, que ele também, ele é uma análise também mais qualitativa, mas ele já tem, ele tenta fazer uma integração de como gerir esses dois riscos, a lógica de risco climático, visão risco climático que também ele tem um impacto sistêmico na sociedade, né? E a visão Covid, impactos da Covid. Eles chegam a conclusões que assim, algumas parecem assim, até bem evidentes para a gente mesmo, né? Quando eu estava vendo esse outro paper mais conceitual de gestão de riscos também, me remeteu muito às conclusões que ele chega, principalmente dessa integração social, ambiental, né, que é o que a gente tem visto hoje com a Covid, né, que acaba que as populações mais vulneráveis são as que mais vão sofrer impactos, né? Nas mudanças climáticas é a mesma lógica, né? Existe uma vulnerabilidade social que eleva substancialmente, potencializa substancialmente o impacto dos riscos, né? E aí ele traz essas abordagens. Ele faz umas análises interessantes, assim, porque em economia, eu assim, não sou economista, né? Eu estou entrando agora nessa grande aventura da economia, estou me interessando muito, mas sempre tem essa visão de visão financeira, mundo financeiro e economia real, né? Produtiva, né? Aí nesse artigo, ele tenta colocar essas visões que a gente tem, assim, que são, de certa forma, assim, didáticas, né, porque as coisas estão bem conectadas, né? Mas ele tenta colocar a visão, por exemplo, do cidadão, como que ocorrem esses riscos de contágios, lockdowns, a questão de infraestrutura, a própria qualidade de vida, né, e outras questões sociais, a questão de cadeias produtivas, né, que aí ele coloca digamos, nesse prisma aqui, nesse plano, né, ele coloca nesse plano visão de manufatura, serviços, agriculturas, considerando assim como que esses impactos acontecem em termos de você ter escassez hídrica na agricultura, você ter dificuldade de transporte de determinados produtos, mão de obra, questão de demanda, né? Uma série de aspectos, e a questão também do mercado financeiro, desse contágio do sistema financeiro em relação à diminuição do crédito, você aumentar muitos riscos econômicos, então você ter uma racionalização em relação a esse crédito, reduzir investimentos, né? E acaba que você tem um efeito de muita volatilidade no sistema financeiro, né? Então ele trabalha com esses três prismas que eu achei muito interessante. Ele tenta conectar esses três prismas, né? Ana, mais um minuto, tá?
E por fim, não, agora já estou finalizando, né? Por fim, em relação a essas crises, considerando Covid e mudanças climáticas, né? As principais conclusões que ele chega, né, que ele vê que é a necessidade de você mapear esses riscos intersetoriais, que tem conexões tanto entre países, como também entre setores, a questão das estratégicas adaptativas, e essa visão mais ampla de considerar também a questão ecológica e social nas decisões de resiliência, de gestão de riscos, como uma forma de proteção social, né? Então, nessas duas visões, né, nesses dois impactos, você vê no paper uma discussão sobre os alertas de que como que respostas inadequadas a esses riscos, a esses impactos, né, podem acelerar esse processo, né, e causar estragos muito maiores. Basicamente, essas foram as questões que eu vi, e aí eu depois compartilho os artigos, se vocês também tiverem interesse nessa área. Ok, obrigado. Alguém tem algum comentário sobre isso? Aquele primeiro trabalho, ele tem todo um sabor de Nassim Taleb, porque as coisas, o Nassim Taleb, da onde ele vem, ele era um desses caras de mercado financeiro, de acessar risco, durante anos ele trabalhou lá, e aí ele percebeu que ele achava que todo mundo fazia errado, as pessoas não lidavam bem com o risco, e aí toda a obra dele é em cima disso, só que do jeitão dele, né, dá outro nome para as coisas. E tem um livro que saiu uns 2 anos atrás, para quem tem muito a ver com essa ideia de risco e Knightian Risk e essas coisas, do presidente do Banco Central da Inglaterra, o Mervyn King, que é um economista respeitado na academia, daí virou presidente do Banco Central, era muito respeitado, e é muito interessante que depois disso, ele estava na academia, tinha as teorias tradicionais, aí ele foi para o mundo real, Banco Central da Inglaterra, imagina, isso é uma coisa importante. Lá, a experiência que ele teve lá convenceu ele de que a gente não lida bem com incerteza, a gente não entende incerteza, não está precavendo corretamente para isso. Então, é bem nessa área de risco. Quem gosta de essas coisas de Banco Central e complexidade é uma coisa interessante para ver. Então, tá. Então, obrigado. A gente tem mais alguns minutos, então deixa eu fazer, só primeiro mostrar uma coisa, que o próprio Felipe, que vai aparecer aí, me mandou para mim, parece que um professor dele mandou para ele, deixa eu ver se aparece, é parecido com aquele da Áustria, é um curso de 2 semanas lá no Santa Fé, um curso de ciências sociais computáveis, então, bem na nossa área, né? E depois eu vou dar um e-mail. E o professor é o Scott Page, que é um dos caras muito que eu mais gosto na área de economia e complexidade. Scott Page e o John Miller, que tem um livro sobre complexidade. Infelizmente, tem aqui um preço de $2.500, basicamente, mas segundo eles, é basicamente para pagar a estadia. Em todo caso, se alguém tiver interesse nisso, é o tipo da coisa que muda a sua carreira. Imagina, você vai lá, você já tem que levar um projeto de pesquisa, uma ideia, e provavelmente eles... Mas o que você faria de networking lá seria muito, muito interessante. Acaba que não é tão caro assim. É caro, mas eu não sei se tem bolsas aqui no Brasil para isso agora. Tá. Então, isso é uma coisa... A gente tem uns 10 minutos, então o que eu queria fazer nesses 10 minutos, antes que o Felipe apareça, nessa área de redes, um dos modelos mais famosos que tem é o Small World Network, as redes de mundo pequeno, que foram, na verdade, muita gente já, como tudo, sempre tem antecessores, mas hoje em dia é muito associado com o Steven Strogatz, que a gente já viu, um matemático, cara muito popular, e o Duncan Watts, que a gente viu ele escrevendo no Quadro Negro o outro dia,
Então, deixa eu mostrar, porque essa rede, eu acho que é importante. Ela está por trás desse fenômeno que a gente conhece de a distância entre você e qualquer outra pessoa no mundo. O Papa, por exemplo, tem 6 pulos, né? E aí, eu estava mexendo com ele ontem, aí eu tinha percebido as coisas que eu não tinha percebido antes. Eu achava que entendia o Small World Network, mas aí, mexendo, surgiu algumas outras coisas. Então, qual que é a ideia? Deixa eu dar o setup aqui. Vamos escolher aqui. A gente escolhe quantas pessoas. Vamos botar 80 pessoas. Sei lá, 72 pessoas. E está lá. Então, repara, está todo mundo desse jeito aqui. Então, essa é uma rede, a estrutura delas, se você for uma dessas pessoas, você conhece, você está ligado só com seus vizinhos, com só 2 outras pessoas. Você não está ligado totalmente na rede. Então, se o Papa estiver aqui do outro lado, ou sei lá, uma outra pessoa aqui do outro lado, uma informação está aqui do outro lado, tem um caminho muito grande para você chegar até lá. Então, é um pouquinho como a gente se sente, esse que é o negócio dessas redes. A gente se sente assim, que você tem as pessoas que você conhece, você está ligado a elas, todo mundo que você conhece se conhece, e outras pessoas estão muito distantes de você. Mas o que o Small World Network vai dizer que não é, o mundo tende a evoluir em diversas redes, diversas áreas, conexões que reduzem esse menor caminho para todo mundo. Então, vamos dar o jeito que funciona isso aqui faz o seguinte, eu clico aqui, aí uma pessoa se conectou aqui. Então, talvez seja o seu primo, você tem um primo e ele mora no exterior. Então, você tem as pessoas que você conhece aqui em Brasília, mas tem um primo ou tem alguém. Então, você vai fazendo isso aqui, fazer alguns, e aí o que você vê, o que está surgindo aqui, tem o vermelho, é o average path length, pega todos os caminhos, 2 pessoas, todos os pares, calcula a distância, a menor distância entre os pares, quantas pessoas tem que passar para chegar naquela outra pessoa, e pega a média de todo mundo. Então, você vê o average path length é relativamente grande aqui, e isso aqui está normalizado. Esse 1 não quer dizer, né? E aqui o clustering coefficient, que é o azul, clustering coefficient quer dizer, é uma medida de quanto que seus amigos se conhecem. Se você conhece 2 pessoas, qual é a probabilidade que eles se conhecem? Então, você tem, na sua rede social, você tem, assim, os seus amigos, que todo mundo se conhece, mas aí tem aquele seu primo, aí tem um cara que você estudou na escola com ele, mas você não faz parte dos seus amigos. Então, você tem gente, muitas das pessoas que você conhece se conhecem, mas outras não. Então, isso é uma medida. E repara que aqui eu só cliquei 3 vezes, se eu vou clicando 4, 5, eu estou botando poucas conexões aqui, mas você vê que rapidamente está caindo o average path length. O average path length está caindo rapidamente. Então, se você está aqui e o Papa está aqui, ou alguém assim, antes você tinha assim umas 36, na rede tem 70, você tinha que dar 36 passos para chegar no Papa, agora você já pode dar, tem caminhos bem mais curtos, né? Você vem para cá e daí, então está caindo fortemente. Se eu for fazendo isso aqui, e o clustering coefficient também está caindo. Então, à medida que tem essas conexões, você conhece um cara do outro lado da rede, mas ele não conhece a pessoa que está ao seu lado. Então, você não tem mais aquela sensação de que todo mundo que você conhece todo mundo. E a definição, isso que eu não sabia, a definição de um Small World Network é quando, e aqui está normalizado, então você pode comparar, é quando repara o que eu vou fazendo aqui, vai caindo, chega um ponto que o clustering coefficient vai passar do average path length, você vê aqui. Então, aqui, o Real World Network é esse pedaço aqui, é onde você tem a sensação que você vive num mundinho todo fechado, você tem essa sensação que todo mundo que você conhece todo mundo, e você não conhece as pessoas do outro lado. No entanto, o caminho para chegar para qualquer outra pessoa é curto, está caindo.
Quando ele passa disso aqui, já não é, pela definição rigorosa, mais um real world network, né? Então, essa que é a ideia. Então, isso é muito poderoso, que quer dizer que, né, qualquer informação que se precise, qualquer contato que se precise, tá muito próximo da gente. Um dos pesquisas originais que gerou isso foi um cara em Stanford, que chama Milgram, é famoso, ele fez isso com cartas, ele mandou um monte de cartas para pessoas diferentes e diz, essa carta é para chegar, tem um advogado lá em Boston, que você provavelmente não conhece. Se você conhece, manda para ele, mas se você não conhece, manda para alguém que você acha que possa conhecer ou que esteja mais próximo de alguém que conheça ele. E aí, o resultado é que deu 6. A maioria das cartas que chegaram deu em 6. Então tá, o Felipe chegou aqui, deixa eu... Vale a pena depois dar uma mexida nisso, tem toda uma outra parte aqui, mas eu vou parar aqui. Deixa eu admitir o Felipe aqui. Olá, Felipe, tudo bem? Bom dia, Bernardo. Tudo bem? Tudo bem? 6 horas da manhã aí? São 6 horas da manhã. Então, e tá frio também. Tá bastante frio. Tá bom. Obrigado por ter aceitado de conversar com a gente aqui. Então, como eu falei, essa aqui é a turma de Economia da Complexidade desse semestre. A gente ainda está no segundo semestre de 2001. E não sei se você conhece algumas pessoas aqui. Talvez você conheça o Renan. Conheço, o Renan foi meu colega quando eu fiz o seu curso de complexidade. Tudo bom? Tudo bem, Renan? Beleza. Então, então, a ideia aqui, o que eu estava pensando é o seguinte, é bastante informal, né? Você pode levar isso na direção que você achar melhor. Mas só para dar um pouquinho o que eu estava pensando, é porque a gente, nesse curso de complexidade, a gente vê assim, um monte de coisas, instrumentos, conceitos, e eles são legais e são diferentes das coisas que a gente está acostumado com a economia, mas em algum momento, alguém que está estudando economia diz assim, mas tá, legal, mas como é que faz pesquisa com isso? Como é que faz pesquisa em economia com isso, né? E nas primeiras vezes que eu dei o curso de complexidade, eu ficava tão encantado com os conceitos, com os modelos, essas coisas todas, que eu deixava muito pouco tempo para isso de vamos usar isso em economia. Isso aqui tem que adicionar, tem que ser utilizado. Então, essa vez eu estou tentando dar um enfoque. Essa disciplina está voltada muito em cima da gente fazer isso nos projetos. E daí, você, particularmente, está lidando com esse tipo de coisa, e com redes, e com a parte de texto, então, talvez você estaria bem colocado para dar uns insights sobre isso. Além disso, claro, é interessante, imagina, para os outros alunos, você era um deles antes, quer dizer, você é eles amanhã, de certa forma. Então, falar um pouquinho, e você foi para o exterior, fazer doutorado no exterior, que é um processo difícil e tudo mais, então, talvez falar um pouquinho sobre isso também. E daí, depois a gente pode abrir para perguntas e interesse das pessoas. Claro. Eu esqueci de cumprimentar todo mundo aqui. Bom dia para vocês. Para mim é uma grande honra ter recebido esse convite do Bernardo, como ele apresentou bem. Eu fui aluno do curso de complexidade e eu acho que o curso de complexidade foi um grande divisor de águas que eu tive no meu mestrado, porque eu acredito que é uma possibilidade de você, como o Bernardo comentou, de você ver, né, uma abordagem totalmente diferente que a gente tem na economia, aquela abordagem, né, não tão comum que segue a ideia da economia neoclássica. Então, acho que isso abre caminhos e novas ideias para pesquisas. Bernardo, eu fiz alguns slides que eu acho que eles vão um pouco em cima desse comentário que você falou sobre, né, quais teorias da complexidade, né, conversam bem com o que é feito hoje em economia, e talvez acho que seja interessante eu pode compartilhar, já está liberado aqui. Tá sim, obrigado. Beleza.
Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Tá, obrigado. Bom, respondendo diretamente aqui a sua pergunta, Bernardo, que, de fato, a gente vê muito conceito aqui, vê muitas ideias, muitas teorias novas, então talvez fique um pouco difícil de pensar, né? Como que eu posso conectar isso ao que tem sido feito na fronteira da pesquisa econômica? E o que eu posso dizer foi que eu fiquei surpreendido com a atualidade desses métodos e talvez o interesse dos pesquisadores. Eu acho que não só em economia, mas em diversas outras ciências. Eu acho que é uma característica do seu curso, que não... Eu acredito que tem estudantes aqui que não sejam necessariamente do programa de economia, estou certo? Então, tem alunos que não são necessariamente do curso de economia. E, bom, eu vou passar por alguns tópicos que eu não sei se o Bernardo já chegou a falar um pouco sobre Power Laws. O Renan, como ele já fez o curso, eu acho que ele vai identificar bem. Bom, o Power Law eu acho que é um conceito, uma teoria muito forte que a gente tem dentro da complexidade. E eu fiquei surpreso quando eu estava fazendo a minha sequência de macroeconomia, apesar de não ter colocado uma ênfase nisso. Há um interesse muito grande hoje de se utilizar essas ideias para analisar a distribuição de renda. Então, aqui eu acho que vocês não conseguem ver, mas esse é um paper. Eu fiz esse curso em 2019 e era um paper recém-publicado, né, exatamente falando sobre essa ideia dessas fat tails, né, distribuições de caudas longas, Grossas. e de que caudas grossas, desculpa, e que, né, e o que a gente pode utilizar disso para inovar e para ter algumas ideias diferentes. Bom, adiante, eu coloco aqui três tópicos que o Bernardo passa, que é o ABM, né? A economia computacional e sistemas dinâmicos. E eu confesso que eu vi muito disso em macroeconomia. Eu trouxe até aqui um handbook, né, de economia computacional, que foi uma parte que a gente teve que ler um capítulozinho aqui. Se eu não me engano, um capítulo foi escrito pelo Judd, e que é legal, porque até tem um professor aqui no departamento que ele tem tentado sair um pouco daquela modelagem da macroeconomia neoclássica, né, que a gente parte você tem um agente que maximiza uma função e tudo é muito bonitinho, então a gente tem um leiloeiro ali borrasiano, os mercados se fecham, né, informações centralizadas, que é uma coisa meio maluca, assim, porque quando você vai de fato para os dados, isso tem uma certa problemática, né? Eu acho que isso é muito difícil de ser verificado. E além disso, né, de você partir para uma modelagem talvez mais que compartilhe mais, acho que até eu já estou pulando um pouco para redes, mas eu focar nisso daqui. Tem sido utilizados modelos insights de ABM, então partindo de muitos modelos que eu vi no curso, principalmente da intuição. E, obviamente, né, todos esses modelos e todos esses resultados, eles vão ter uma complexidade grande no que tange que talvez seja a dificuldade de utilizar isso, no que tange de se interpretar os resultados, os equilíbrios, e talvez escolher algum equilíbrio ali, porque, né, acho que é uma coisa que está introduzida e que está dentro disso, né, que é essa ideia de caos, talvez, de sistemas dinâmicos. Então, você tem várias equações diferenciais ali, você vai ter multi-equilíbrios. Bom, tem se desenvolvido muitos métodos, principalmente de teorias que não vêm da economia. Então, tem um pessoal aqui da ciência da computação que tem colaborado muito com essa área. Eu não vou me prolongar muito aqui, porque realmente não é o meu foco, mas aqui é uma referência boa, talvez vocês tenham interesse de ver. Esse livro ele é um pouco desatualizado, acho que ele foi publicado há uns 10, 15 anos atrás, mas ele, assim como toda essa série de handbooks,
ele traz muita coisa, então talvez seja uma boa referência para vocês. Bom, aqui rapidamente de evolução, eu não vou me prolongar aqui porque eu acho que o Bernardo cobre muito bem, eu acho que está bem a maneira como o Bernardo apresenta isso, eu acho que está bem, praticamente bem, muito similar ao que eu cheguei a ter contato aqui no doutorado. A evolução, né? A ideia da evolução ela é a ideia do equilíbrio de Nash, né? Então tem várias maneiras de você explicar o equilíbrio de Nash como processo evolutivo. Então eu acredito que teoria dos jogos e evolução eles conversam ali, eles andam juntos. Obviamente, né? A gente tem a ideia dos jogos repetidos que a gente pode testar aí como essa ideia dos jogos evolucionários, né? Jogos de tempos infinitos ou que sejam jogos de tempos finitos. A ideia de cooperação, a ideia de conflito. E depois, se vocês tiverem perguntas mais direcionadas a alguma leitura ou outra, eu vou já falar que tem um livro muito bacana, que ele tem esse enfoque evolutivo, que é o livro do Tivoli e do Funderberg. Então, acho que seria uma boa referência aqui para quem está interessado nessa área de aplicar a evolução à economia. Bom, agora eu vou focar um pouco mais no que eu tenho feito e até endereçar diretamente a pergunta do Bernardo, né? Sobre assim, né, o que eu tenho trabalhado aqui. E deixa eu só falar uma coisa, eu tô falando muito, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me interromper, fica à vontade. Bom, aqui eu peguei um slide da minha professora, eu não cheguei a comentar isso, depois eu posso comentar mais à frente, mas eu tive a possibilidade de fazer alguns cursos aqui no doutorado, né? Eles não estavam na sequência principal, né? A gente fala no core, mas eles eram cursos específicos ou cursos eletivos, que eram cursos de complexidade, praticamente. Um deles foi um curso que ele tinha um nome meio esquisito, que ele era mais voltado à teoria dos jogos, mas na verdade ele era um curso de economia de redes e experimental, e foi um curso ministrado por essa professora aqui, a Zutan, e foi bem legal, porque ela trabalha com isso, trabalha com redes. Já vou fazer aqui um forte claim aqui, que economia de redes está bombando. Economia de redes, eu acho que talvez seja um viés, porque seja um viés confirmatório, porque talvez é o que eu tenho trabalhado hoje, mas eu tenho visto cada vez mais papers nessa área. Tem alguns argumentos atrás disso, né, eu vou falar em seguida, mas tem sido algo realmente assim, muito, muito atual. Bom, por que talvez tenha sido tão atual, né? Eu acho que, primeiro, obviamente, isso vai do processo de evolução da teoria mesmo, então leva um tempo para as pessoas entenderem, para isso, né, ganhar tração dentro da ciência. Eu acho que a própria ciência econômica, não só a ciência econômica, mas todas as outras ciências, elas têm convergido mais, ou têm, talvez, pegado um pouco essa abordagem, né, da complexidade, que é essa ideia mais interdisciplinar, ou seja, transdisciplinar, né? Se a gente pensar que conhecimento é uma coisa que não é centralizada, então aqui tem um grande fator ou um grande papel para as interações sociais. Então, acredito que não existe modelagem mais interessante para adicionar isso na pesquisa econômica do que você utilizar a economia de redes, né? Então, ela traz aqui alguns exemplos né, do que isso pode ser aplicado. Ela fala, né, a questão das transações de bens e serviços, que eu falei, né, que praticamente mata o market clearing. A ideia de que não só tem esse fluxo de informações, mas a gente pode colocar, né, a questão de compartilhamento de risco. Eu vou falar um pouco mais adiante, quando eu entrar no desenvolvimento econômico, mas sem ideia de favores. Fazer também aqui um parêntese que eu tenho visto interesse muito grande de brasileiros. Cada vez que eu vou ler, eu sempre encontro um paper, alguma coisa feita dentro da economia de rede por brasileiros, então talvez tenha um comportamento de manada aí que seja interessante seguir. A ideia de transmissões de vírus, né? Eu acho que isso é bem atual em relação à pandemia. Então,
eu me lembro de ver um modelo no NetLogo sobre isso, é que, na verdade, ele é de ABM, mas tem um forte, um forte suporte de redes ali. Bom, economia do trabalho, isso é muito atual, né? A gente está falando aqui de economia da saúde, a economia da educação e economia política. Então, e também a economia do setor público. Então, o que a gente vê praticamente é quase todas as áreas de microaplicado aqui sendo, até de teoria econômica também, sendo cobertas por economia de redes. Bom, agora eu vou mais especificamente... Deixa eu fazer só uma pergunta. O seu departamento, a sua universidade, porque você está em Seattle. Seattle tem uma influência muito grande da Amazon e toda essa coisa de Silicon Valley, acho que vaza para lá, né? Então, o seu departamento tem um viés maior computacional e talvez... Ou você acha que outros devem operar um departamento lá em Boston, ou sei lá, seria assim também? Claro, claro, Bernardo. Então, sim, há um viés grande aqui dessa parte de economia computacional. A gente tem um professor aqui, que inclusive ele não é tão da parte aplicada, ele é mais da parte teórica, o Kim, e ele é um cara, é uma referência na área de economia computacional. Obviamente que eu tenho que fazer uma grande distinção que existem diferenças muito grandes, né, entre programas de doutorado. E aqui o programa da UW, ele ele é um programa muito bom, mas ele não está no programa, sei lá, não está no top 10, ou que seja top 20, porque basicamente isso não quer dizer só uma questão de ranking, isso é muito mais relacionado à capacidade do departamento em contratar professores. Então você pode esperar que talvez departamentos como a Universidade de Michigan, ou que seja as universidades do sistema da Califórnia, ou que seja o Ivy League, eles têm mais professores fazendo pesquisa nessa área. Mas, indo ao seu ponto diretamente, eu acredito que essa influência da Amazon, essa influência das empresas de tecnologia, não só a Amazon, a Microsoft, ela possibilita que muitos professores não venham necessariamente para o departamento de economia, mas que eles vão para o departamento de engenharia elétrica, para a escola de engenharia elétrica, ou que eles vão para o departamento de ciência da computação, que aqui, sim, de fato, é um dos melhores do mundo, e isso possibilita com que você faça matérias eletivas no departamento e que possibilita que esses professores tenham seminários aqui. Então, há uma troca de informação, sim, há uma influência. A economia computacional hoje está muito mais voltada a macro. Então, às vezes, se tem um gap, né, entre o que eles estão fazendo nessas empresas de tecnologia e o que é feito ali, principalmente em teoria de macroeconomia. Mas eu acredito que esse elo ele tem na verdade, isso tem se aproximado, né? Esse elo tem se tornado mais forte. E sim, eu acredito que há um viés grande aqui da Universidade de Washington. E talvez isso acaba se derramando para a economia de redes também, certo? João, você tem uma pergunta? Oi, bom dia, Felipe. Professor, não sei se a estrutura é fazer perguntas ao final. Sim. Posso falar? Claro, claro. Aproveitando também essa questão, eu queria te perguntar uma coisa, já que você entrou mais ou menos no ponto. É uma curiosidade, né? Porque, por exemplo, a ideia da complexidade aqui, apesar de estar se expandindo, ela vai muito para questões que às vezes fogem à economia, né? No sentido mais do núcleo duro. Na última aula, por exemplo, discutimos sobre cultura. E aí eu vejo, pelo menos acompanhando palestras e eventos na internet, que nas universidades estrangeiras existe mais interdisciplinaridade nesse sentido. E eu queria saber como é que é essa interdisciplinaridade no departamento que você faz o curso, se você pode simplesmente pegar disciplinas eletivas, ou se de fato há uma interação já institucional, né, entre abordagens, como, por exemplo, acontece no Instituto Santa Fé, né, que você tem biólogos, economistas, físicos, etc. Eu não sei se você vai chegar a comentar isso posteriormente, mas como você entrou mais ou menos no assunto, eu quis pegar essa dúvida com você. Obrigado. Claro, bom dia, João. Obrigado pela pergunta. E realmente é uma ótima pergunta, porque eu acho que conversa um pouco com a pergunta que o Bernardo fez anteriormente. Aqui na sequência do doutorado, né, a gente tem que fazer o núcleo duro, né, de teoria econômica, mas no segundo ano a gente tem a opção de fazer eletivas, de fazer cursos eletivos. E, obviamente, alguns desses cursos eletivos eles têm que ser dentro do departamento de economia, mas se há
a possibilidade de você fazer cursos que sejam em outros departamentos, que foi o meu caso, né? Eu até trago aqui um slide, alguns cursos que eu fiz que são cursos totalmente imersos no contexto de complexidade. Então, por exemplo, eu fiz esse curso aqui é um curso totalmente ligado a NLP, né, processamento de linguagem natural, que eu fiz no departamento de ciência política com o professor John Wilkerson, que é uma referência aí na área, somente na teoria dessa metodologia, dentro, obviamente, do contexto de ciência política. Esse curso foi um curso que eu fiz no departamento de economia, embora tive colegas que eram de outros departamentos fazendo esse curso. E esse curso aqui foi um curso no departamento de economia, embora ele também tenha sido um curso que, né, a gente teve colegas que vieram se eu não me engano, aqui tinha colegas fazendo doutorado, ele era voltado para graduate school, né? Mas tinha colegas de biologia, tinha colegas de ciência política, e no caso, né, específico, não há limitação, sendo um pouco mais direta a sua pergunta, não há uma limitação grande do que você pode fazer ou do que não você pode fazer, porque quem faz o currículo é você. Então, eu diria que eu acho que a fronteira, né, da pesquisa, ela tem cada vez mais se tornado, ela tem se expandido ou ela tem se tornado um pouco cinzenta, né? A gente não tem muito bem essas fronteiras. Então, eu até só fazer aqui um comentário rápido sobre algo que eu li, um texto do Ariel Rubinstein. Ele escreveu uma carta ele coloca o título assim, uma carta para estudantes de doutorado que estão perdidos. E ele fala, né? Ele fala que se você está um pouco perdido em sua pesquisa, você está lá, pô, você é bom pra caramba em teoria econômica, mas você não consegue chegar num problema que seja interessante. Ele fala, pare de ir em seminários de economia, pare de ir em seminários da sua área. Se você é de macro, de micro, pare de ir e vai em seminários, começa a frequentar cursos. Aqui tem a possibilidade, que eu acredito que exista na UNB também, por ser uma universidade, né, de você auditar cursos auditar, eu acho que não seria a palavra correta, né? Você ser um aluno... qual que é a palavra para isso, Bernardo? Ouvinte. Ouvinte, e sim. Sim, você pode ser um aluno ouvinte em outros cursos, então isso não afetaria a sua média. Você pode, eu quero ir hoje, eu não quero ir amanhã. Enfim, e o Ariel Rubinstein ele fala que a grande contribuição que ele deu para a teoria econômica, na verdade, veio de experiências que ele teve em seminário de direito. E ele fala que a ideia dele exatamente nasceu conversando com o pessoal do seminário de direito lá, quando ele estava em Israel ainda. E o que é fantástico, né? Porque a gente às vezes fica muito preso aqui ao núcleo duro da economia e esquece de olhar isso. Então, por isso que eu acho fantástico a ideia do curso de Economia da Complexidade, porque ele, como o Bernardo coloca na ementa, né? Mind-blowing, né? A ideia realmente de abrir a sua cabeça para coisas diferentes e mostrar que essa fronteira ela não é tão dura, né? Ela é uma fronteira muito tênue. Felipe, eu não sei se... Claro. Parecido com isso que você falou, eu li recentemente que o Thomas Sargent, sabe, o grande cara de macro, que ele recomenda e diz que ele faz todo ano fazer um curso, mesmo ele já velhinho, todo ano ele faz um curso lá na universidade dele, em algum outro departamento. Diz assim, isso é menos para aluno e mais para professor que seu capital já está se depreciando. Então, imagina o Thomas Sargent velhinho lá, sentado com um monte de alunos. É uma boa ideia isso. É fantástico, né? E o Sargent, até falando, você deu a deixa do Sargent e a gente voltar aqui em economia computacional, o Sargent, ele é talvez aí não diria assim uma referência, porque ele tem tantas contribuições em outras áreas, né? Mas ele tem ele tem recentemente escrito algumas coisas em economia computacional, né? Que é interessante. Ele tem ele fez aquele livro que inclusive está disponível na internet, que você tem, enfim, vários códigos, várias coisas que você pode utilizar para modelagem econômica. Bom, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, João. Você tem algum comentário? Não, obrigado, Felipe. Respondeu sim. Obrigado. Tá. Valeu. Bom, Só uma dúvida. claro.
Você sabe se esses cursos de verão, eles também são abertos para estudantes de doutorado aqui do Brasil, por exemplo? Dá para fazer verão, assim? Esses menores, sabe? Claro, claro, Débora. Especificamente aqui na universidade, eu acredito que para você fazer esses cursos, você tem que ser uma aluna regular, né? Ou seja, você tem que estar inscrito em algum programa de pós-graduação. Embora eu até conheci um brasileiro aqui, ele era da UERJ, e ele estava finalizando o doutorado na UERJ, ele veio através de algum professor para cá, e ele estava fazendo algumas matérias. Então, existe sim a possibilidade de você vir como uma aluna visitante. Eu não saberia te falar precisamente como funciona o processo, né? Pelo que, brevemente pelo que eu conversei com ele, isso vai de contato entre professores. Então, não sei se isso passaria por uma aplicação, fazer provas. Eu acho que nada disso. Eu acho que seria mais, por exemplo, o Bernardo, ele tem um contato com o professor aqui, e ele sabe que talvez, se você ficar aqui 6 meses, que seja um pouco mais, ou que seja 1 mês, 3 meses, simplesmente para você fazer um curso e aquele curso contribuir com a sua tese. Legal, obrigada. Aqui no Brasil tem essa figura do doutorado sanduíche, né, em que você é mais ou menos isso. E mais, eu não sei como é que está agora, mas o CNPq tinha uma bolsa constante para cada departamento, e os departamentos não sabiam muito disso, não usavam, quer dizer, não precisa pedir a bolsa para o departamento já tem uma bolsa para um sanduíche a cada 6 meses. E aí é isso, o professor que entra em contato com o outro, é muito fácil. Claro, se eu não me engano, o Fernando, que estava aqui, ele veio com uma bolsa do CAPES. Ele conseguiu a bolsa pelo CAPES. E foi uma bolsa bacana, porque eles pagaram as passagens para ele. Então, eu acredito na questão dos custos, cobriu muito bem. Eu não sei como isso está funcionando na pandemia, né? Eu acho que é legal observar isso, mas bem notado, Bernardo. Você tem mais algum comentário, Débora? Só isso, obrigada. Tá, por nada. Bom, Bernardo, agora eu vou falar um pouco. Deixa eu aproveitar que a gente deu uma pausinha, eu vou falar um pouco sobre porque o Bernardo foi meu orientador na minha dissertação e a gente acabou trabalhando com um tópico de processamento de linguagem natural, que ele é, por si só, um tópico, uma teoria, um método, eu diria, interdisciplinar, né? E esse é muito legal, ele tem sido aplicado, né, grosso modo, em ciência da computação, né? Se a gente vem aqui dar um Google, usar qualquer coisa que tem na internet, isso carrega muito método de processamento de linguagem natural. Embora eu fiquei um tanto quanto desapontado do quão isso não tem sido olhado com atenção por economia. Eu, de fato, quando eu estava escolhendo aqui, eu queria muito utilizar essa metodologia na minha tese, talvez ainda possa utilizar, mas eu tive muita dificuldade de encontrar professores que sequer sabiam que aquilo ali poderia ser aplicado em economia, ou, enfim. E eu acabei tendo que conversar com esses caras de ciência política, porque, sim, eles utilizam muito o pessoal de ciência política. Inclusive, o John, ele é um cara que até recomendo, se vocês tiverem interesse de referências, vai no site dele ou procura pelo Google Scholar dele. Ele tem muito paper escrito nessa área e ele não é um cara que manja muito de... Ele é um senhorzinho, então ele não manja muito de programar, esse tipo de coisa. Mas a vantagem aqui, né, acho que um pouco do Bernardo falou, de a gente estar nesse contexto das empresas tech, que tem muito cara bom pra caramba aqui. Então tem um cara aqui que chama Noah Smith, ele é professor do Departamento de Ciência da Computação, e eles escrevem muito papers fantásticos, né, carregados com muita teoria, né, de ciência política, testando várias coisas, né, com métodos bem sofisticados de processamento de linguagem natural. Mas eu acho que eu contaria na mão papers que eu conheço assim, que utilizam processamento de linguagem natural em economia, o que é uma pena, né? Porque eu acho que é um método muito rico, que traz insights interessantes. Bom, agora eu vou pular para o que eu estou fazendo hoje. Eu acho que eu acredito que eu posso cobrir isso de uma maneira mais sofisticada. O Bernardo ele fez uma pergunta no começo para mim, que foi basicamente, né? Talvez assim, por que ter
tem uma dificuldade de adotar isso, né, vamos dizer assim, naquela linha de pesquisa mainstream em economia, de alguns métodos de complexidade, especificamente em relação à economia de redes. Eu diria que o economista, no frigir dos ovos, ele vai querer construir um modelo econométrico, ele vai querer ter seja uma função de produção, algum modelo ali econômico, né? Ele vai querer testar alguma hipótese, né? Ele vai querer fazer algum tipo de inferência causal, enfim, ele pode montar um modelo ali estrutural, alguma coisa mais sofisticada. E se você for olhar, né, economia a ideia de redes, né, como ela foi utilizada, né, na verdade, em outras ciências, né, isso é uma coisa bem antiga, né, não foi a economia que começou isso. Bernard pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que essa ideia de analisar influências de pares, né, peer influence, isso vem da sociologia, estou certo, Bernard? Na verdade, assim, por ser ciências que não são tão carregadas em matemática, não se importam com essa questão mais de modelagem, né, eles não conseguiram, vamos dizer assim, né, pular diretamente para a economia. Então, teve um período que as pessoas tiveram que realmente fazer teoria nisso. E indo para a literatura especificamente, isso começou a ser tratado com mais atenção por esse paper do Charles Munsky, né, que é um professor de Northwestern. Acredito que nessa época ele não estava lá, mas esse cara é um cara fenomenal. E ele foi o primeiro a realmente discutir sobre como identificar, né, essas variáveis de rede, né, no modelo econômico-econométrico. E ele chama isso do problema da reflexão, né, que é legal. Ele faz uma alegoria porque assim, quando você coloca uma variável de rede, você sabe, né, que na verdade, pô, as atitudes do indivíduo, ela afeta a atitude do grupo, mas os comportamentos, as distribuições ali de comportamentos do grupo também afetam o indivíduo. Então ele fala, né, a mesma coisa que você olhar para o espelho e você não saber quem está governando as ações em você, é o espelho ou é você, né? Então ele fala, para uma pessoa que não tem conhecimento de ótica ou de comportamento humano, ele não saberia identificar isso, né? E obviamente ele é um paper muito simples, mas foi um paper que colocou um certo alerta nas pessoas, que sim, tem que tratar a identificação, porque se a gente conseguir tratar isso, a gente vai de fato conseguir utilizar isso muito bem na pesquisa econômica. E logo em seguida, né, começou a vir uma série de publicações nessa área. Eu chamaria atenção para alguns papers que vieram, né? Eu acredito que talvez, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa do Glaser. Você chegou a falar um pouco sobre esses trabalhos aqui, Bernardo, de economia da educação? Esses especificamente não, mas esse tema é muito importante na disciplina de efeitos sociais e imitação, peer effects. Claro, claro. E, bom, aqui, obviamente, assim, até peço desculpa, porque não é uma revisão literária, né, bem simples, mas eu trouxe alguns papers que eu acho interessante. Então, tem esse paper que ele é de 96, né, que basicamente ele está interessado em ver impacto, né, no crime, a economia do crime, vamos dizer assim, né, através de variáveis, né, que sofrem desses spillovers, né, então efeitos de influência de amigos sobre o crime. E se você observar aqui, né, a gente está falando de jornais top, né, revisão de estudos econômicos, né, o Quarterly Journal of Economics. Bom, o Bruce Sacerdote, ele foi um cara que começou a publicar assim pesadamente, e eu acho nessa área de economia da educação. Inclusive os papers dele são fantásticos, né? Isso derramou para várias outras áreas de microeconomia aplicada, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo hoje tem muita influência do que o Bruce fez. E ele começou a ver, por exemplo, ele tem uma série de experimentos que ele faz lá em Dartmouth, né, na universidade onde ele é professor. Acho que ele é professor no Dartmouth College.
Então, ele está interessado em analisar esses efeitos de redes. Aqui eu coloco também, né, a economia do crime, economia da educação e economia do trabalho. Então, a gente vê aqui que, pô, são temas muito caros da economia, e sim, utilizam pesadamente a economia de redes. Agora eu vou fazer um elo aqui grande, né, onde eu tenho, pelo menos sobre a minha visão, sobre como eu tenho visto, por que tem sido tão estressado a economia de redes hoje, né, e por que isso tem tido um viés muito grande, ou tem sido muito coberto por desenvolvimento econômico. Eu acho que isso é muito ligado à parte experimental. Então, se a gente está falando de fluxo de informações, relações sociais, e se a gente for ver a evolução que a economia experimental teve nos últimos anos, é claro, né, que você vai ter uma aplicação direta a pesquisas em desenvolvimento econômico, né? Porque a gente sabe que não é barato você ter um experimento em campo, na verdade é muito caro, e eu acho que isso acaba limitando um pouco também a adoção, né? Porque talvez isso não tenha sido adotado por professores em todas as universidades, porque a gente sabe que quem tem os grants, quem tem grana mesmo, são os departamentos mais célebres, né? Que eles conseguem, enfim, pegar grana e ir lá para a África, para a Índia ou para o Brasil, né? Fazer alguma pesquisa. Então, eu acho que tem essa parte do custo, que é um limitador, mas que tem sido, e é interessante notar que ela tem sido, de uma certa maneira também já vencida, porque a própria teoria ela já tem evoluído para desenvolver métodos que você consegue, enfim, às vezes você não consegue fazer uma pesquisa grande, que seja igual aquelas pesquisas que a equipe lá do núcleo de pobreza lá do MIT, né, que eles ganharam o Nobel, você não consegue ter grana para fazer aquelas pesquisas, mas você consegue, às vezes, ter uma amostra pequena e complementar aquilo com alguns métodos estatísticos. Eu tinha feito essa observação e eu acredito que, se você olhar, né, para olhar para o presente, porque eu estava falando sobre o passado, né, obviamente que eu te dei um pulo aqui grande, isso foi mais para chamar um pouco a atenção de vocês. Esses dois papers, até muito interessante, né, eu fui nessa apresentação no seminário da apresentação desse paper essa semana, e eu fui na apresentação desse paper na semana passada, né, que foi exatamente no seminário de desenvolvimento econômico, né, a professora Pascaline, que é uma professora francesa, acho que ela está em Stanford, e da Emily Breza, que ela é americana e ela é professora de Harvard. E são working papers, eles não foram nem publicados, né? Então, se você for ver a quantidade de working papers que tem nessa área, é gigante, né? As pessoas estão fazendo muita pesquisa nisso. Se você for ver aqui qual que é a temática disso, né? Obviamente, se você está colocando variáveis sociais, né, peer effects dentro do modelo econômico, obviamente você vai matar tudo que você tinha em teoria econômica sobre, né, os teoremas do bem-estar social, eles vão embora. Então, isso explica porque demorou um pouco para isso ganhar atração, porque as pessoas tiveram que fazer teoria nisso. Então, os grandes teóricos que estão lá em Harvard, no MIT, esses caras tiveram que sentar ali e começar a pensar. E não só isso, tem resistência, ciência é reacionária. Imagine, se de repente, vamos botar peer effects, vamos, que nem você falou, matar um monte de modelos, claro, você vai se regimentar para não deixar isso acontecer. Exatamente. Mas é legal a gente ver que, pô, e assim, é legal, mas também se você for observar, eu faço esse exercício, a maioria das pessoas que acabam se interessando por isso são pessoas que vêm de pais, vamos colocar assim, pobres, né? Não vêm daqui dos Estados Unidos. Então a gente vê aqui, né, a Pascaline, ela vem da França, não, pais pobres, mas ela, se eu não me engano, ela sempre teve essa abordagem mais de pobreza, né? Acho que ela veio da Universidade de Paris, da Escola de Paris, né? Paris School of Economics. Então aqui você vê economia. O Pedro é brasileiro, diga-se de passagem, que ele é professor na UCL. A gente tem, não sei se você conhece ele, Bernardo, Pedro?
Não, não. O que eu conheço desses aí, conheço de nome, é Eliana LaFerrara. Ela é um dos principais nomes da economia da cultura, esse pessoal do Alecina, o que a Alecina fazia, ela é uma das principais. E ela é italiana, né? Ela talvez tenha seguido um pouco ser feito manada aí dentro dos italianos. Tem um brasileiro, eu acho que ele chama-se Áureo de Paula, talvez eu esteja enganado. Ele foi professor na FGV, hoje ele está na Universidade na UCL, e ele é um cara também assim referência em redes, então dentro do desenvolvimento econômico. Então talvez se você estiver interessado, acho que vale a pena dar uma olhada no site dele, que tem muita coisa lá. Bom, só fazer um breve comentário sobre esse paper, é legal porque bom, eles estão analisando, fazendo um experimento aqui no Brasil, e eu acho que o design infelizmente não tem um wiki paper ainda, né? Não tem nenhum draft, então foi só apresentação, então não tem como mandar para vocês, mas é legal a gente ver que é um design muito simples, um design de pesquisa muito simples. Então eu vendo a apresentação deles com um time gigantesco, mas é uma coisa muito factível de ser feito, já que a gente tem esse conhecimento institucional aí do Brasil, acho que, e a gente está aí no Brasil, a gente talvez tenha mais facilidade de fazer isso do que eles, né? Então eu vejo muitas oportunidades e possibilidades, né, de algum tipo de experimento nesse sentido, né, e utilizar variáveis de interação social. Eu toquei numa coisa que eu acabei passando um pouco despercebido quando eu estava falando sobre o Mansky, e na verdade quando o Mansky ele está argumentando sobre o uso de variáveis, né, de efeitos sociais, ele chama atenção para uma coisa muito específica, que ele fala, não é simplesmente você ir lá e adicionar uma variável que carrega alguma coisa, seja por exemplo, você colocar uma medida de centralidade no modelo, ou você analisar simplesmente, né, enfim, quantas interações essa pessoa fez com vizinhos, com algo do tipo. Se você não tem um conhecimento institucional, então ele fala, a chave para a identificação e a chave para você utilizar isso é conhecimento institucional. Você tem que conhecer muito bem de como as características daquele grupo, as características individuais de cada pessoa, elas afetam essas interações. Então, há uma dificuldade muito grande aqui, principalmente, eu acho que isso vai pela resistência, como o Bernardo falou, dessa coisa reacionária, porque ao passo que você vai apresentar uma tese nessa área, alguma coisa do tipo, eles vão bater muito em você, somente do ponto de vista econométrico. Então, realmente difícil você se proteger em relação a isso. Mas, enfim, a gente tem aqui uma parafernália de papers, né, que contribuem aí para que você possa escrever ou enfim, seguir carreira nisso. Bom, acho que eu falei para caramba. Se você tiver alguma pergunta, eu posso... Eu tô curioso para qual que era o experimento dos nerd schools e centrais aí. Claro. Bom, eu gostei muito do nome que eles deram para isso. Então, basicamente, é o seguinte. Eles estão analisando, né, um experimento, né, em desenvolvimento econômico, então eles estão analisando qual o efeito do fluxo de informação na educação sexual, né, de jovens em escolas no Brasil, em escolas públicas, com certeza. Então, como que eles definem os nerds, né, os nerds, os legais e os centrais? Bom, os nerds, eles vêm de fato da medida de centralidade, então eles montam uma rede lá daqueles estudantes. E engraçado porque não são muitos estudantes, se eu não me engano, acho que eles partem, cada estudante ele tem que montar. Eu sei que a matriz é uma matriz pequena, não vou falar para não cometer um equívoco, mas foi um experimento pequeno e eles utilizam a medida de centralidade para definir os nerds. Os legais, na verdade, eles vêm do quê? Eles vêm de uma declaração. Então, eles perguntaram, assim, quem que é o cara aqui que você sabe que é o central? Qual o cara, o bacana, que todo mundo quer ser amigo? Esse é o central. Desculpa, eu cometi um equívoco. Os nerds, na verdade, eles são definidos pelos professores. Me desculpa. Os nerds, eles perguntam para os professores quem são os melhores alunos aqui. Fala quem que é o cara que, é uma referência na sala. São os nerds.
E os centrais, sim, vêm da medida de rede. E eles analisam a disseminação de informação, né? Eles fazem um experimento lá e tem um design, não vou entrar aqui em tantos detalhes, mas tem todo o design do experimento para ver como que funciona e quão efetivo é, né? Eles estão olhando o outcome deles, né? O outcome realmente é, né, você aumentar o uso de preservativo, coisa do tipo. E o que eles identificam, o que é mais legal, é o quê? Os nerds, né, que são os caras que a escola geralmente vai falar, esse cara aqui que tem que ir lá falar, é o menos eficiente. E o que, na verdade, os resultados são bem parecidos, mas os legais aqui, né, as pessoas identificam que são os legais, e os centrais, de fato, são o método mais eficiente de você se comunicar e se você fazer essa educação sexual. E o que é legal, porque a gente está falando aqui de uma coisa declaratória, né? E a gente está falando de uma coisa que simplesmente é uma coisa estatística, né? Que pode ser feita e calculada. Esse é bem parecido com o paper que a gente viu na aula passada do Banerjee, do Flow e do Matt Jackson na Índia com micro financiamento. Era a ideia de aonde injetar a informação. Mas eu só não entendi. Mas aí eles esperam para ver quem é que vai engravidar? Sim. Então, eles têm... sim, exatamente. Então, eles têm o outcome, né, que é a ideia de... A gente está falando aqui de... como se fala, né? Gravidez na adolescente, né? Gravidez de adolescente. Então, é exatamente essa ideia, né? Tipo, você vai ter informação que vai ser repassada ali, né? Que sejam de preservativos. Não só isso, né? Que tem envolvido também vários outros problemas aí sexuais, né? Doenças sexuais, né? Não entra aqui no modelo, mas a gente pode inferir. E sim, eles utilizam o outcome aqui como a gravidez na adolescência. Fico imaginando que hoje em dia fazer esse tipo de experimento tem que passar em comitê de ética, o Felipe Turrato, acho que estudou com vocês, ele levou meses, levou quase um ano para que a gente queria fazer um experimento com as turmas de introdução à economia. Imagina se com gravidez infantil, gravidez adolescente, o pessoal da comissão de ética aqui do UNB ia ficar louco com isso. Poxa, mas se você pode impedir, por que você não está impedindo? Né? Exatamente. Eu me lembro assim de ter comentários de alguns professores quando a gente estava fazendo aquela matéria de análise de economias em transição, que principalmente os caras top aí na área de economia experimental, o Banerjee, aquele indiano que ganhou o Nobel, né? Eles têm contato, porque eles fazem muitas coisas na África. Eles têm uns contatos institucionais, eles cortam alguns caminhos ali, então eles conseguem fazer coisas mais fáceis. Porque, queira se ou queira não, obviamente eles estão financiando alguma instituição ali, eles estão fazendo trabalho social, que é legal também, mas há uma política por trás, né? Não, acho que aqui também não envolve simplesmente a ciência, tem várias coisas aí por trás disso. É isso. Bom, vocês têm alguma pergunta? Eu posso continuar aqui? Alguma coisa específica? Vou continuar. O Bernardo ele tinha me pedido para falar um pouco sobre, né, o processo aqui da aplicação do doutorado, já que a gente está chegando mais para o final da aula, eu acho que seria interessante focar nisso. Antes disso, eu queria perguntar aqui, acredito que a gente tem estudantes do mestrado, programa de mestrado, de doutorado, certo? O Renan já está no pós-doutorado dele. Agora, antes era mestrado, doutorado agora. Eu acredito que a gente tenha, talvez, pessoas aqui que tenham interesse em aplicar para o doutorado. Tô certo disso? Tem algum? Claro. Bom, eu vou falar um pouco brevemente sobre isso, porque eu acredito que talvez seja melhor vocês fazerem perguntas. Bom, a primeira coisa, já vou para o final. Vale a pena? Eu me lembro muito do Zé Guilherme. O Zé Guilherme ele teve uma experiência, acho que não tão muito boa, que quando ele veio fazer o doutorado, ele sempre falava que, pô, assim, vale a pena é muito relativo. Vale a pena profissionalmente? Claro que vale a pena, mas é
é um processo muito desafiador. Então, você tem que se questionar se você quer o desafio. Do lado pessoal, não só pensando no lado profissional, mas pensando no lado pessoal e coisas do tipo. Então, essa é uma pergunta muito peculiar. Para mim, está valendo muito a pena, somente da parte de conhecimento, de expansão das ideias. Bom, uma segunda coisa, né, eu estou fazendo de trás para frente, como aplicar, como que funciona esse processo. O Bernardo, ele tem uma experiência muito mais larga do que a minha aqui nas universidades americanas, então ele sabe que isso aqui, ó, eu acho que talvez seja o grande... Obviamente, se você é um aluno excepcional, você pode sair lá da Conchinchina, que você vai ter um currículo que vai chamar a atenção dos caras, mas isso daqui eu acho que seja a principal peça, né? Eu até coloco aqui economias de redes outra vez, né? Aqui as interações sociais, o fluxo de informações é importante. Isso explica talvez por que a UNB, em comparação, eu colocaria aqui a Universidade do Rio de Janeiro e talvez a PUC do Rio de Janeiro, né? Por que a UNB manda tão poucos alunos comparativamente a essas universidades? Simplesmente porque esses professores, a maioria dos professores que estão nessas universidades, eles conhecem muitos professores dos Estados Unidos. Então, eles têm contato, eles conseguem falar, cara, faz isso, faz aquilo. Os próprios colegas deles, né? Então, pessoas que vieram, eu até comentei com o Bernardo, eu encontrei o Carlos Sinelli, aqui eu fui no seminário dele aqui na UNB, então, desculpa, aqui na UW, que é um ex-colega, mas é um pouco raro você ver a alumni da UNB por aqui. Então, é muito importante essa questão do networking. A despeito de você falar, a gente não tem esse ecossistema, né, dentro da UNB, eu acredito que ele vai muito de você buscar fazer as conexões certas e conectar com as pessoas certas, né? No meu caso específico, o Bernardo, eu acho que eu me conectei sabiamente com ele, porque ele eu posso talvez fazer uma afirmação um pouco forte, mas talvez seria um dos professores, ou professor dentro do departamento, mais conectado com o que tem sido feito fora do Brasil em pesquisa. Então, isso, na verdade, já retrata as conexões que ele tem com faculty aqui, com professores, e com departamentos especificamente. Então, isso tem isso em mente. Se conecte com as pessoas certas e busque essas informações, porque as informações não estão no mercado, né? O mercado é ineficiente. O mercado aqui não é eficiente. Bom, e eu acho que isso já se conecta com o segundo ponto, que é... mas e aí? Eu tenho 1 milhão de universidades, não só nos Estados Unidos, eu posso para a Inglaterra, eu posso para a França, eu posso ir para a Bélgica, enfim, posso para muitos lugares, Austrália, eu posso para muitos lugares do mundo. Obviamente, aqui você vai ter um viés do que você fez na sua dissertação, obviamente, seus interesses. Então, aqui vai uma etapa muito grande de pesquisa. O que me ajudou aqui nesse processo foi tentar me conectar com brasileiros que estivessem em algum programa. Então, eu sei um brasileiro que está lá em Boston College, sei um brasileiro que está lá na Universidade Duke University. Vou falar com ele. Tem professor que faz isso, aquilo, né? Então, acho que aqui vai muito de uma questão de você buscar informação e afunilar, porque, obviamente, você tem que ser estratégico na aplicação, você não vai aplicar para 2 universidades, eu gostei dessas duas, não. Você tem que ser estratégico. Aplica para uma, divide num grupo, né? Essa aqui é minhas escolhas, top. Esse segundo grupo é um grupo que é legal, mas não são meu top. E esse aqui é um grupo que talvez, né, eu vou garantir, porque estou gastando uma grana, gastando um tempo do caramba. Então eu quero ser aprovado em algum programa para ter uma segurança. Então seja estratégico nisso, né? Depois, eu posso até colocar meu e-mail aqui, se algum de vocês quiser me contactar, eu posso explicar isso com mais detalhes, certo? Enfim. Bom, eu vou pular agora para o primeiro ponto, que eu acho que vai da parte de planejamento. Eu estresso isso aqui. Recentemente, eu tive contato com o Mário, que ele é estudante de mestrado aí no programa de pós-graduação de economia na UNB, e ele estava aplicando, e eu fiquei surpreso o quão antecipadamente ele começou a se planejar, até mais do que eu.
E eu te diria que isso te ajuda muito, porque você vai ter essa dificuldade aqui, ou não dificuldade, né? Você vai ter esse desafio, que é, pô, você está escrevendo a sua tese, a sua dissertação, você ainda tem que aplicar, porque o processo de aplicação não é simplesmente escrever uma carta, né? Envolve você fazer exames, né? Obviamente, se você tem o inglês impecável, você não vai se preocupar com isso, mas você tem que fazer o TOEFL, você tem que fazer um exame chato pra caramba que chama GRE, então você vai ter que estudar para isso. Além disso, né, eu colocaria um empecilho, infelizmente, né, a questão do dólar, né, o dólar tá alto pra caramba, então é dinheiro. Então, pô, se você deixar para fazer tudo em 6 meses, às vezes fica caro, né, e às vezes limita a quantidade de escolas que você pode aplicar. Então, talvez se você começar a se planejar com mais antecedência, né, você consegue ter mais segurança financeira e você faz escolhas melhores. E, melhor, né, você consegue compartilhar bem a dedicação à sua pesquisa e a sua dedicação ao seu processo de aplicação. Bom, eu gostaria, eu sei que está acabando o tempo, eu queria falar, eu tinha só um pouquinho para falar um pouco especificamente da minha experiência e de defender esse ponto aqui, mas eu queria abrir para alguma pergunta sobre a aplicação. Talvez eu possa direcionar. Vocês teriam alguma pergunta específica? Tem uma pergunta aí no chat. Ah, sim, perdão, eu não consegui ver o chat. Desculpa mesmo. O Rafael está perguntando sim. se tem limite de Sim. idade. Sim. Desculpa, Rafael, não tinha visto sua pergunta. Tudo Rafael. bem? Tem algum... Claro, Rafael. Oi. Não, exatamente isso, a questão de limitação de idade e para quem tem família, né? Esposa, marido e filhos. Claro, obrigado pela pergunta, Rafael. Essa é uma ótima pergunta. Primeiro, não existe limitação. Eu tenho colegas, aqui no nosso departamento, a gente aceita muito, a gente tem uma parceria aqui no departamento com o Banco da Coreia e com alguns outros bancos centrais. Então, eu tenho colegas que são coreanos, do Banco da Coreia, e eles estão aí na faixa dos 40 anos. Eu não vou ser indelicado, não vou perguntar a sua idade, mas eles estão ali na faixa dos 40 anos e eles vieram com família. Então, se você aplica para o doutorado e você ganha o visto F1, se você é casado, automaticamente a sua companheira ou o seu companheiro, eles ganham o visto F2. Então, você pode trazer a sua família legalmente para cá. Isso vai significar que você vai ter todos os benefícios, né, de ser você não vai ser um residente, mas você vai ter, né, você vai viver praticamente como um residente aqui nos Estados Unidos. Aí a questão de, vamos dizer assim, você vai receber uma grana e essa grana é factível para sustentar uma família, porque no caso, o seu companheiro, eles não poderiam trabalhar, né? Pelo que eu converso com os meus amigos, sim, eles têm uma complementação do trabalho deles, né, na Coreia, mas é uma grana que dá para você viver, sim. Eu acho que é factível pelo período do doutorado, e eu acho que estritamente falando disso, eu acho que é factível. E não há limitação. O companheiro não pode trabalhar? Não pode trabalhar. Não. Como? Nem no Brasil. Assim, ele trabalha aqui, à distância. Não, claro que pode. Sim, pode. No caso, ele não pode trabalhar aqui nos Estados Unidos. Só que, assim, pode trabalhar, né? Porque hoje a gente tem esses gig jobs, né? Então, você pode fazer alguma coisa ou outra ali que dá para complementar a sua renda. Você pode, enfim... Eu trabalho no Brasil, assim, eu sou casado com um servidor, então não teria problema. Se você conseguisse uma transferência remota, você pode continuar trabalhando. Você tem que tomar cuidado só com a questão tributária, né? Enfim, se você ficar mandando muito dinheiro para cá, eu não sei, não saberia te falar com precisão. Eu posso perguntar, depois eu vou colocar meu e-mail aqui, vou até colocar meu e-mail no chat já, se vocês sintam a vontade de mandar qualquer pergunta, e eu posso perguntar para eles, porque eles com certeza têm informação melhor do que eu, meus colegas que trouxeram a família, e eu posso te dar uma resposta muito mais clara. Você tem visto alguma interseção dessa parte de análise econômica do direito, direito e economia, com complexidade aí na sua
universidade? Bom, eu acho que se a gente voltar um pouco aqui, né, para essa parte, né, de economia do crime, eu não diria, obviamente, isso, eu não diria que é necessariamente, né, é claro, né, isso parte daquela modelagem, né, que a gente coloca, né, o core praticamente microeconomia dentro do direito, né? E sim, existe, com certeza existe. Vale a pena dar uma olhada, né? Eles lançaram existe uma teoria, né, que eles, na verdade, é um termo que eles chamam do social multiplier, né, multiplicador social. Foi uma coisa que o sacerdote, o Glazer e o Sheikman, eles começaram a usar bastante esse termo e ele, enfim, foi replicado para vários outros estudos. Bom, Bernardo, você tinha uma pergunta? Tá, já que o tempo, eu não vou tomar o tempo de vocês, não vou ultrapassar o tempo da aula, eu vou agora só falar um pouco sobre isso, porque eu acho que não ficou tão claro, né? Eu falei, vale a pena intelectualmente. Bom, obviamente que para mim falar isso, eu tenho que colocar um parâmetro, né? A gente é economista, a gente tem que usar um modelo base aqui para comparar, porque isso é mais desafiador ou não. Bom, a gente tem essa visão, às vezes, que tudo que tem nos Estados Unidos, ou que seja fora do país, é melhor do que no Brasil. Isso não é verdade, né? Eu já posso dizer assim, que a UNB é uma universidade fantástica, e tem algumas coisas da UNB que são melhores do que a universidade que eu estou aqui. Mas eu acredito que não seja uma análise muito... a UNB é melhor, essa universidade é melhor. O que manda aqui, na verdade, é o ecossistema. Então, eu vejo no Brasil, né, você tem professores como o Bernardo, você tem professores como o Cajueiro, né, o próprio Bugarim, caras bastante prolíficos, que estão publicando bastante. Só que, assim, são guerreiros, né? São pesquisadores realmente que estão fazendo aquilo meio que nadando contra a corrente, porque não há um ecossistema muito forte de pesquisa no Brasil, né? E eu colocaria ecossistema o quê, né? Isso vai principalmente de seminários. Então, eu acredito que o seminário ele é uma peça fundamental para você pensar em pesquisa, para você ter um pensamento crítico. Então, aqui você vai ter eu tenho, sei lá, 10 seminários por semana que eu posso ir. Então, não só aqui, mas, enfim, se colocar no departamento, ainda mais seminários possíveis. Você tem uma questão interessante, que aí, no caso, eu acho que é uma questão institucional, que é o quê? Pô, as universidades do Brasil, são universidades públicas, como a UNB, então, é um pouco engessado para você conseguir recursos, para você aprovar aquilo, para você não aprovar aquilo, né? Então, há uma disparidade institucional não tão grande, eu diria que é muito mais por uma questão de organização. E, por último, eu colocaria que o mercado de trabalho aqui, ele demanda muito mais o pesquisador. Então, eu vejo no Brasil, eu vou fazer um doutorado, eu sei que em Brasília há especificidade de pessoas que já são servidores, então você não pensa muito bem na colocação do mercado. Então, eu vejo, às vezes, vou fazer um doutorado e vou me fechar dentro de um ser um professor. Eu vou ser um professor, vou me fechar dentro da academia. Aqui, não. Se você for olhar a demanda que há, né, talvez seja um viés por estar em Seattle, mas aqui, se você faz um PhD, você praticamente está empregado. Não vai te faltar oferta de emprego, né? Então, dentro da indústria, há uma demanda por não só PhDs, mas também por mestres, enfim, por especialistas, né? Então, eu diria que o diferencial aqui é o ecossistema, e não é o professor A, professor B. Acho que a gente está muito bem servido disso no Brasil. Bom, desculpa, eu acho que eu passei do tempo. Não, Felipe, só nesse último ponto, eu tenho uma impressão, que uma coisa que acontece, especialmente em lugares onde você está, que às vezes muitos alunos muito bons, eles são poached antes de acabar o doutorado, né? Até a indústria contrata muita gente e a pessoa nem vai até o final, acaba não resistindo às ofertas. Exatamente. Então, eu acho que é interessante esse comentário do Bernardo, até obrigado pela pergunta, Bernardo, para mim fazer uma distinção aqui, porque aqui nos Estados Unidos, eu vou falar especificamente aos Estados Unidos, porque é o que eu sei, o PhD, ele engloba o mestrado e o doutorado junto. Porque os alunos americanos, eles não fazem mestrado antes de entrar no doutorado, né? Então, aqui eu fiz um outro mestrado, eu concluí ano passado, e eu estou agora na segunda parte, que seria o doutorado.
Então, o que acontece é que muitos alunos, eles terminam a sequência, né, eles fazem os cursos como se fosse na UNB mesmo, né? Basicamente, eles fazem os cursos, vão lá, fazem as matérias específicas, e quando eles pegam o título de mestrado, eles começam a receber ofertas. Ou eles já fazem algum estágio, e no estágio falam, pô, você pode ficar. Eu tenho mesmo uma amiga minha que estava trabalhando em consultoria econômica, ela se viu lá, pô, fizeram uma oferta financeiramente boa, ela falou, vou trabalhar, tchau. E vai embora. Então, isso acontece bastante. Então, a indústria, ela, obviamente, que acaba sendo um pouco um cherry picking, né? Você tem que se destacar, mas sim, isso é uma verdade muito grande. Então, tá bom. Então, Felipe, obrigado. Acho que foi muito útil, muito interessante. Desde as coisas que você mostrou, tem vários papers ali que depois eu vou querer olhar e ajudou muito. Exatamente o que eu queria mostrar, que essa área é interessante para a economia e dá para fazer muita coisa. Um comentário que o Felipe fez sobre esse do ecossistema e de ter os seminários, especialmente, eu sempre falei isso, e hoje, excepcionalmente, após 2 anos, vai ter um seminário na UNB, vai começar agora, inclusive está começando o Maurício Bugarin, é o cara que organiza isso, e vai começar agora. Hein? Alguém tem um link aí? Eu tenho o link. Eu recebi esse e-mail, é o Iglesias, não é? Inclusive é um pouquinho nessa área, acho que é coisa de psicologia social. Então, só para quem tiver interesse. Eu mandei lá no grupo da nossa matéria. Ótimo. Então, Felipe, muito obrigado e boa sorte. Eu estou gravando isso aqui, então depois tem outros alunos que não estão aqui, vão assistir depois. Então. Obrigado aí. Vai tomar um café da manhã agora. Claro, obrigado. Desculpa pelo tomar mais um minuto de vocês. Queria de novo agradecer o convite do Bernardo, né? Para mim, assim, é muito satisfatório mesmo voltar aqui para essa classe especificamente, né? E poder falar com vocês, poder falar aqui com o Bernardo, né? Para mim é um prazer muito grande e boa sorte para vocês aí. E novamente, meu e-mail está aí. Qualquer ajuda, qualquer pergunta, fique à vontade, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau. Tá, então é isso. A gente já tem as 2 pessoas para o Alexandre e tinha mais alguém, e o João Vitor. Então já está acertado. O tema vai ser, na próxima aula, a gente acabou redes agora. Eu tô pensando, eu não falei com o Renan ainda, eu queria já começar, eu ainda tenho caos e tenho evolução que queria ver, mas como eu já queria ir introduzindo as apresentações e como, se Renan, fica à vontade para dizer não, mas talvez você, porque eu sei que você está avançado nisso. Então, eu pensei o seguinte, na quarta-feira eu falaria sobre Doug e Hausmann, só o essencial, e daí na sexta você já podia apresentar, você iria apresentar coisas mais detalhadas, especialmente a sua pergunta de pesquisa, e para a gente ter aquela sessão de... Você topa fazer isso? Se for muito em cima, me diga aí. Não, pode ser, eu só não sei direito, mais ou menos, o que eu tenho que fazer nesse caso, mas eu topo aí. Tá, não, eu falo com você, é que eu vou apresentar o básico do Hidalgo e Hausmann, e aí tem, sabe, aquilo você passou muito, no seu caso, quando você está avançado, você pode até mostrar o que você está fazendo, qual que é a pergunta. A única coisa é que você teria que, daí, passar alguma coisa para a gente ler antes, porque eu gostaria que as pessoas... aquela ideia do brainstorming, você vai tentar explicar para a gente o que você está fazendo e as pessoas vão dar opiniões ou simplesmente chegar para dizer, não está claro, você está explicando aqui, mas não está, e acho que dessa sessão é muito bom, pode sair para todo mundo que vai aprender e para você que vai ver a reação das pessoas ao que você está fazendo. Beleza. Então fica assim, eu mando um e-mail depois para todo mundo, só para deixar mais claro isso que a gente vai fazer. Tá, joia. Então tá bom. Então, até quarta. Tchau, gente.